Olá, pessoal, este é mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E hoje eu estou com um privilégio em dose dupla aqui, duas mulheres da prateleira de cima que vieram aqui para a gente falar de assuntos muito legais sobre o Pantanal do Mato Grosso. Pantanal que é do Mato Grosso, Pantanal que é do Mato Grosso do Sul, Pantanal que é do Brasil, gente. Que delícia que é e que delícia que vai ser essa conversa. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, pode se inscrever, que tenho certeza que vocês vão amar essa conversa. Já deixa o seu like por conta disso, já vai compartilhando esse vídeo com todos os seus amigos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Aqui do meu lado, vocês estão vendo duas mulheres, e elas têm muita coisa em comum. A Belkis Rondon Rocha Azevedo. Tudo bom, Belkis? Olá, você tá bom? Tudo bem? Um bom dia para todo mundo, ou boa tarde, ou boa noite, conforme o programa for pro ar, ok? É isso aí, Belkis. Obrigado pela sua presença. E a Tereza Cristina Halston Bracher. Tudo bom, Tereza? Obrigadão pela sua presença aqui. Eu me sinto super honrado de ter você aqui no nosso programa, viu? Eu também, Carlão. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a Belkis, dando esse apoio para ela. Olha, eu vou falar uma coisa para todos vocês. Esse Pantanal ainda vai me ver muito por lá. Mas antes de começar o nosso programa, eu queria ter um poema aqui que eu achei lindo. Você sabe que choveu no Pantanal agora, dia 15 de outubro, e o povo, quando chove lá, vira um acontecimento, porque essa chuva estava sendo aguardada, uma barbaridade. E a Tereza me mandou um vídeo lá de uma das fazendas dela, que eles fizeram, e esse vídeo contém trechos de um poema, e eu achei tão bonito que eu faço questão de ler isso na abertura. Vou pedir licença para as duas para ler esse poema. Diz o seguinte: desde o começo do mundo, água e chão se amam. Penso nos rios infantis que ainda procuram declives para escorrer. Louvo, portanto, essa fonte de lodosos seres e de todas as plantas. Vês que somos devedores destas águas. Gente do céu, isso é bonito demais. Isso é um trecho do poema Menino do Mato, de Manuel de Barros. Ô, Tereza, é emocionante isso aí, não é não? É que foi uma emoção muito grande quando a chuva chegou. E aí nós recebemos as imagens aqui em São Paulo, né, pro Documenta Pantanal, e aí a gente teve a ideia de fazer esse videozinho em homenagem à chegada da chuva, comemorando essa alegria que foi, né? Escuta, agora é o seguinte, o povo deve estar perguntando, Carlão, como é que conecta essas mulheres aí para a gente entender aqui o que está rolando aqui, entendeu? Então é o seguinte, a Belkis, que eu saiba, ela foi criada no Pantanal, né? E ela tem uma história que se confunde com a história do Pantanal. E aí, um belo dia, a Tereza Cristina foi lá e comprou uma fazenda que a Belkis viveu a vida toda. Então, eu queria saber de vocês o seguinte: qual das duas que vai falar primeiro? Porque eu não, é difícil, como é que fala? Eu saber com quem que eu apresento primeiro, mas eu acho que como a Tereza foi lá e disse para a Tereza, falou para mim, Carlão, você tem que falar com a Belkis. Então, eu queria que a Tereza fizesse essa apresentação aqui. É um Fala Tereza em vez do Fala Carlão. Meu Deus do céu! Não, eu acho que, olha, eu gostaria muito que a Belkis contasse a história dela. Quando quando a gente conversou, eu falei, Carlão, você tem que conhecer a Belkis e ela precisa contar a história dela, da família dela, que é muito interessante. É uma história, como você falou, é uma história da família, mas é uma história do Pantanal junto com a história da família. Pois é, gente, olha só. E vocês são privilegiados, porque quando eu falei com a Tereza e tal, ela falou, eu não falo de jeito nenhum. Então é o seguinte, só de ela estar aqui já é uma vitória do Fala Carlão.
E eu tenho certeza que ela está aqui, não é por causa do Fala Carlão, não é por causa da Belkiss. Ô, Belkiss, tudo bem que você me conte a sua história, Tudo afinal bem, de Carlão? contas? Eu acho que é um pouco a história da família, Carlão, porque essa região todinha que nós estamos, que pertenceu à família Rondon durante muito tempo, foi mais ou menos em 1850, por volta de 50, 60, 1860, que meu avô resolveu se locomover de Cuiabá e acabou que veio parando, descendo por batelões, aqueles barcos enormes que navegam pelo Rio Paraguai, pelo Rio Miranda e tudo. Subiu o Miranda, subiu o Aquidauana e chegou num lugar que se chamava Porto Ciríaco. E aí ele resolveu parar e comprar. Tinha uma pessoa que já era uma Sesmaria, tinha uma pessoa que tinha a concessão daquilo, ele comprou essa área e se afazendou lá. Meu avô veio já de Cuiabá com 5 filhos anteriores e depois ele teve mais 8 filhos. Já tinha tio Luiz, que era o irmão mais velho do papai, já era nascido. Ele se casou de novo com Tomásia de Leite Rondon e veio e se afazendou nesse lugar. Fez um rancho de chão batido, coberto de palha, e ali ele acomodou a família dele inteira e começou a povoação, que eu chamo, porque não se trata de conquista, não se trata de nada disso, trata-se de um povoamento de uma região. É isso. Como é que chamava seu avô? Ciríaco da Costa Rondon. Ele era eu acredito que ele fosse um aventureiro desbravador. Eu não posso dizer exatamente porque quem faz um movimento tão grande assim, com uma família toda, agregados e coisas que ele foi trazendo nos batelões para essa região, eu considero que tem uma certa veia aventureira bastante grande. Essa Isso região, aí. inclusive, ela é conhecida como a região dos Rondons, é isso, né? Porque naquela ocasião tinham 2 grandes fazendeiros daquela região para baixo de Corumbá em direção a Campo Grande, que eram o Inheco Gomes da Silva, que originou o nome da Inhecolândia, e o Rondon, que era o Ciríaco Rondon, que começou num lugar do Rio Aquidauana, que a fazenda dele começou, chamado Porto das Éguas, e foi até onde eles se encontraram. Na verdade, a Tereza me pediu para falar sobre isso. Os 2 eram compadres, Inheco e o meu avô, e eles resolveram fazer um encontro, porque a região era tão grande e tão desabitada que eles resolveram fazer um encontro. Meu avô saiu da beira do Rio Negro em direção de Corumbá e o Inheco Gomes da Silva saiu de Corumbá em direção a Aquidauana, Campo Grande. A ideia deles, eles iam fazendo marcações de fogo, botando fogo em alguns lugares, para eles conseguirem achar o posicionamento de um e outro. Onde eles se encontraram, por acaso, foi no fundo da fazendinha, num lugar, num rodeio que nós chamamos Rodeio do Mamão. E lá foi fincado um marco. Desse marco, um marco de concreto, desse marco para cima é Corumbá e desse marco para baixo é Aquidauana, são os 2 municípios. E aí os 2 senhores resolveram, bom, daqui para cima, para Corumbá, fica para você, e daqui para baixo, para Aquidauana, fica para mim. Foi assim que começou a ser povoada essa região toda da Inhecolândia e de Mato Grosso. Não tem outro jeito. E foi uma coisa que foi feita pela família, porque como, por exemplo, o seu Inheco tinha muitos filhos, muitos agregados, muitas pessoas, e meu avô também. Então, eles foram se afazendando, colocando o que a gente chamava de retiro, retiro aqui, retiro ali, retiro não sei onde, que eram ranchos onde moravam esses familiares todos e que foram povoando essa região. Foi isso aí. Tereza, deixa eu te falar, quando é que você se encantou com o Pantanal? Me conta a sua história com essa região aí, como é que você descobriu, como é que você foi se apaixonando por ela? Olha, eu já tinha feito uma viagem para o Pantanal nos anos 80, em 84, com a família, que foi muito, muito impressionante.
Depois, em 2000, eu fiz uma outra viagem com a família pela Ecolândia. E aí foi uma coisa muito impressionante ver aquelas baías, aquelas vazantes, aquela natureza toda, aquele monte de pássaros. Eu fiquei muito impressionada com aquilo. E aí teve um momento em que eu estava num lugar assim, tinha um pasto, tinha um riacho, tinha um viadinho, uma árvore, bateu um sol e me deu uma epifania, sabe? Me deu uma emoção muito grande assim e me deu essa epifania do paraíso, assim, isso aqui é o paraíso, sabe? Eu estou no Jardim do Éden. Foi muito forte essa experiência. E daí de lá, isso foi em 2000 e aí eu fiquei com essa ideia de comprar uma fazenda no Pantanal e acabei comprando em 2005. Depois, a fazenda da Belquis eu comprei em 2015, né, Bel? 2016, me parece. 2016. 16, eu fui corrigida em 2016. É isso aí. Pois é, que é super interessante essa história. Agora é o seguinte, a fazenda essa fazenda que você comprou aí da Belquis, só para a gente já começar a entrar no clima, ela está distante, eu anotei isso, é interessante para quem quiser ir lá ver, né? Porque ela está exatamente a 63 porteiras de Aquidauana, é isso mesmo, Belquis? Isso mesmo. Porque na verdade, tem uma pequena estrada, 80 quilômetros de estrada, até a fazenda de um amigo nosso, Retirinho, que é uma estrada, como a gente costuma dizer lá, encascalhada. Uma estrada de chão, mas é uma estrada transitável. Daí para frente, você começa a atravessar por fazendas. São trilheiros no meio de fazendas que permitem que você transite por lá, porque são fazendas que têm o porquê dos portões. Porque são portões que dividem as invernadas, que dividem sedes de fazendas, que dividem... Então, você tem 63 portões, não tem como deixar de abrir. E cada vez que você para num portão desse, são 3 minutos para descer. Primeiro tem aquela discussão, quem vai descer para abrir o portão? Alguém vai descer para abrir o portão. E aí alguém desce para abrir o portão, são 3 minutos que você gasta em cada abertura de portão. 63 portões, você já vê que dá uma quantidade muito boa de horas de viagem, só nessa brincadeira. Umas 4 horas de viagem. Só para abrir porteira, pelas minhas contas, aí vai dar umas 4 horas. Viu? Isso aí, é mais ou menos isso. Olha, o Tereza, você falou um negócio que chamou a atenção, até notei isso aqui, que você diz assim, que você nunca, quando você sai para ir para o Pantanal, você nunca sabe se vai chegar. E quando você chega lá, você não sabe se vai sair. Como é que é essa sensação aí? Você tem um preparo emocional para fazer a viagem? Como é que é? Não, é que eu acho que no Pantanal, e isso eu acho que a Belquis vai contar um pouco mais sobre isso, você tem uma experiência onde quem manda é a natureza. Né? Você pode ter seus planos, suas coisas que você quer fazer aqui e ali, mas quem vai decidir se você vai fazer ou não o que você quer é a natureza. E eu acho que toda pessoa devia ter essa experiência, sabe? De você estar num lugar onde quem manda é a natureza e você se sente, vamos dizer assim, parte, exatamente, você se sente parte daquilo e se sente, vamos dizer assim, não vou dizer pequeno, pequeno, mas não é apequenado, é pequeno, diante daquele esplendor, né? Mas sem se sentir apequenado. E você pode, enfim, reconhecer a grandeza dessa natureza, né? Então, eu acho que em São Paulo eu vou no cinema, eu vou aquilo, se chove, se não chove, você não tem essa relação de contato com a natureza, né? O que você quer fazer, você faz e tal, enfim. E no Pantanal, não. Se não der, você não faz. Se o tempo não estiver bom, você não voa, você não sai de barco, você não se locomove, né? Tudo que você faz tem uma certa restrição por conta das distâncias e da logística. Então, eu gosto de quando ir para lá, eu não me estresso. Eu ponho, vamos dizer assim,
no põe automático. o destino nas mãos da natureza aí. Se vai chegar, vai chegar. Se não vai chegar, não vai chegar. Chega a hora que der e pronto. É muito bacana. Isso aí deve, assim, vale por alguns anos de terapia, isso eu acho, assim, saber se entregar para a natureza, né? Um negócio impressionante. Ô, Belkis, deixa eu te falar, você pode dar aula para nós sobre isso, porque, afinal de contas, você viveu lá e eu queria agora que você contasse um pouquinho mais detalhadamente aqui para nós. Você, acho que não nasceu no Pantanal, mas praticamente viveu a vida toda lá. Me conta isso. É verdade. Eu nasci em São Paulo, aqui na Promatre, classicamente na Promatre, mas aos 2 meses de idade eu fui levada para o Pantanal e nunca mais saí de lá, na verdade. Eu comecei a estudar com 7 anos de idade, até então eu sempre andei descalça, de short, e só com uma blusinha em cima do corpo, e olhe lá. Minha vida era metade na fazenda, metade na cidade de Aquidauana, onde papai tinha uma fazenda também. Então, nós tínhamos a possibilidade de ir para a fazenda, que era a nossa grande expectativa durante as férias, durante temporadas, durante tudo isso. Era uma coisa que nós gostávamos de ficar na fazenda. E isso eu devo ao meu pai, porque realmente o papai sempre foi uma pessoa que nos incentivou muito a gostar de fazenda, a gostar da lida da fazenda, inclusive. Ele nunca nos proibiu que andássemos com os peões da fazenda, com o que a gente chamava de a comitiva da fazenda. Eram 8 homens, às vezes mais do que isso, para conseguir manobrar aquela área toda. Porque, na verdade, a fazenda, essa região dos Rondons, foi dividida mais tarde pela minha avó, Tomásia Leite Rondon, meu avô já tinha morrido, e ela dividiu entre os filhos e dividiu entre os filhos do primeiro casamento do meu avô. Então, na verdade, eram 8 mais 5, dava um volume de gente bastante grande. E todos eles já tinham se casado, todos eles já tinham se arranjaram formas de viver e sobreviver de Pantanal. Eu fui desde os 2 meses de idade, eu comecei a ir para lá, e eu nunca deixei de ir, não teve um ano da minha vida que eu deixei de ir para o Pantanal. Primeiramente para a fazenda do meu pai, que era a fazenda Tupanciretã, e depois, quando ele dividiu as fazendas em 1978, ele resolveu entregar as fazendas para cada um dos filhos, nós somos 3. Ele entregou para cada um dos filhos dele 35 mil hectares de terra. O seu pai era o Totó Rondon, não era isso? Exatamente. Antônio da Costa Rondon, mais conhecido como Totó Rondon. E ele era bom de serviço, né? Porque ele herdou 30 mil e depois deixou 30 mil para cada filho, não é isso? Mais de 30 mil para cada filho, né? É verdade. Eu diria que ele teve uma visão muito ampla disso. Papai estudou, papai foi dos únicos desses 8 filhos da vovó Tomásia que estudou. Se formou no Rio de Janeiro, ele se formou em Direito no Rio de Janeiro. E aí, quando ele tinha 33, 35 anos, vovó Tomásia chamou ele para lá, porque estava havendo uma dissidência na família. Então, para ele tentar resolver esse negócio, e ele não voltou mais. Ali ele ficou, e ali as fazendas foram entregues, então, para esses filhos todos. Foram 35 mil hectares para cada um deles, que o papai depois, com o correr do tempo, ele foi comprando de sobrinhos, de tios, de pessoas que se desinteressaram do Pantanal pelas dificuldades que o Pantanal oferece para a gente. Então, essas pessoas ele foi comprando e acabou fazendo mais 100 mil hectares de terra, que foi dividido entre eu e meus irmãos. E você, então, tem... E eu quero saber o seguinte, tem histórias muito bacanas para contar aí sobre essa sua vida pantaneira, né? De repente, Carlão, eu tinha pouca idade. Na verdade, eu achava que eu sabia muito de fazenda, mas eu não sabia nada. E, de repente, eu vi uma fazenda de 35 mil hectares que caiu no meu colo. Então, você tem que aprender, por força das circunstâncias, você tem que aprender.
Papai morreu em 80. Ele entregou as fazendas em 78. Então, eu tive muito pouco tempo de contar com o meu pai para me aconselhar, para estar junto comigo. Tinha um dos antigos capatazes do meu pai, que trabalhou durante muito tempo, que me deu uma assessoria muito grande quando eu precisava, eu chamava e ele me acompanhava na fazenda e me ajudava. Mas eu não sabia nada de fazenda. Eu não sabia nada de peão, eu não sabia como tratar, eu não sabia nada de fazenda. Eu tinha coragem, só isso. Muita coragem. Mas, ó, tem um amigo meu que fala que a melhor coisa que tem para fazer a pessoa aprender a nadar é empurrar ela dentro da piscina, viu? Exatamente. E você foi empurrada dentro da piscina, né? Eu fui empurrada dentro da piscina. E tanto eu, quanto minha irmã, quanto meu irmão, nós tivemos... Meu irmão não, porque ele já tomava conta. A gente tinha feito uma sociedade, o papai tinha feito uma sociedade das fazendas todas, ele tentou levar isso durante um certo tempo. Depois ele viu que também havia dissidências na família e ele resolveu entregar para cada um. Mas meu irmão já tinha conhecimento de fazenda, ele é muito bom fazendeiro, ele permanece no Pantanal, é um cara que tem um grande conhecimento de gado, de fazenda, de terra, de Pantanal, de tudo. E como todo fazendeiro daquela região é um pouco renitente com as coisas. Mas ele é uma pessoa de um coração imenso e me ajudou enormemente na fazenda, porque eu contratei, por exemplo, uma formação de pasto numa ocasião, contratei empreiteiros para formar um pasto para mim perto da fazenda, um piquete. E aí o empreiteiro chegou para mim e disse, acabei, a senhora tem que ir lá medir. E quem que sabe quem vai medir? Eu não tinha a menor ideia de como medir aquilo, entendeu? Peguei meu cavalo, fui para a fazenda do meu irmão e falei, olha, cara, você tem que me ajudar, você tem que medir aquilo para mim, porque eu não sei como pagar um empreiteiro, você tem que dar um jeito comigo. E ele foi. Então, ele foi de grande ajuda em várias ocasiões na minha vida. Me mostrou, fez aquelas continhas horrorosas que eu não sei fazer até hoje, que você mede um pedaço para cá, um pedaço para lá e junta tudo, aí vira não sei quantos hectares. Eu não sei fazer isso até hoje, entendeu? Toda a vida foi ele que me ajudou nessa área, com certeza. O meu negócio sempre foi criar. Eu gosto de criar gado. Eu gosto de ver o gado nascer. Eu gosto da melhoria do gado. E eu gosto, principalmente, do contato que a gente tem e do respeito que existe pela natureza, pelo velho pantaneiro. Dizer que o pantaneiro destruiu o Pantanal não é verdade, o velho pantaneiro. A verdade é que o Pantanal foi conservado por essas pessoas. Mas eles matavam porco. Porco sempre se matou porque é um animal que se tornou selvagem, mas é totalmente fora de contexto dentro do Pantanal, que é o nosso porco monteiro. Mas todas as fazendas sempre forneceram carne suficiente, o abate de uma vaca, de um boi ou qualquer coisa assim, para fornecer carne para os empregados fixos da fazenda. E sendo os empregados fixos da fazenda, eles não sentiam necessidade de caçar. Caçar para quê? Primeiro, porque munição é caro para caramba. Segundo, que você ter uma arma hoje é absolutamente improvável. Então, na verdade, naquela época, isso 1978, sim, a gente tinha arma, tinha tudo, mas no pantaneiro nunca teve hábito de caçar. Ele não caça, por natureza. Ele não caça. Ô, Belkis, deixa eu te falar o seguinte, eu quero saber de você. Aliás, antes de saber de você, eu quero saber da Tereza o seguinte. Tereza, quando você vai lá para o Pantanal, como é que é a sua rotina lá? Existe uma rotina? Você chegou na fazenda, o que você gosta de fazer na fazenda? Me conta um pouquinho. Sempre que eu chego lá, eu vou sempre com... Eu tenho um sócio, que é o meu primo, né? O Roberto Yankee, que a gente sempre vai junto. Então, a coisa que eu mais gosto de fazer é chegar lá com ele e ver a fazenda. Olha só que bacana. Porque ele que administra a fazenda, tal, né? Eu vou aprendendo com ele. Então, essa fazenda que você comprou da Belkis é em sociedade com o Roberto? Não, eu que comprei a fazenda, mas a gente tem uma sociedade na administração da fazenda. Entendi, perfeito, entendi perfeitamente.
Então, tá tudo em boas mãos. Esse Fala Carlão é famoso, barbaridade, que todo mundo aqui. E Ai, é. a gente vai para lá mês sim, mês não. Nós vamos 6 vezes por ano. E eu acabo indo mais 1 ou 2 vezes com meu marido, com a Aham. família. Mas o Rô, que a gente chama de Rô, todo mundo conhece como Rô, né? O Rô e eu vamos 6 vezes por ano Olha que legal. para Então, ver a sua rotina é chegar lá e fazer uma espécie vamos a dizer, gente chega lá e sempre vai ver o gado, vai ver. Agora a gente está fazendo algumas obras na fazenda, então vamos ver as obras, e aí vamos sair para ver o gado, né? E aí tem um lado da fazenda, depois tem um outro lado para ver. Quando dá tempo a gente sai a cavalo, mas muitas vezes a coisa está um pouco corrida e a gente vai de caminhonete ver o gado mesmo, mas senão quando dá tempo, a gente vai a cavalo. olha só, andar a cavalo é bom demais, né, gente? Andar a cavalo, Porque eu não. falo, eu falo que andar a cavalo é ver o mundo sobre outra perspectiva, né? Perspectiva, Com certeza. E isso ela não quer Belkis, contar. Ela não agora eu quer quero contar. saber da sua rotina, viu? Às vezes a Tereza, vou contar um segredinho dela. Às vezes a Tereza pega um cavalo junto com o marido dela e faz Uhum. uma pequena travessia no Pantanal. Da fazendinha, elas vão para o Rio Negro, que tem qualquer coisa como 15, 6 horas a cavalo. 3 horas a cavalo, dorme no Rio Negro, no dia seguinte ela vai para a fazenda do Almir, dorme lá, e aí ela consegue sair de lá. Faz um grande passeio a cavalo, na verdade. É uma delícia, é uma delícia. Ô, gente, eu anotei aqui, viu, nos bastidores aqui, outro dia a gente estava conversando, né? Eu anotei aqui maio, junho de 2020 e 2021, viu? Eu já estou, não vejo a hora aqui, né? Como é que a gente vai sair daqui da Holanda, tomar café da manhã, uma espécie de almoço no Tinho Proença, não é isso? E depois A chegar para ideia é fazer. essa. Ele Hã? faz um carreteiro imbatível na fazenda dele, é uma maravilha. Vixe, Maria. Bom, Escuta, ô Belkis, conta aí a sua história. Eu quero saber o seguinte: me conta umas histórias aí do Pantanal, me fala como é que é esse seu dia a dia na fazenda aí, depois que você virou fazendeira mesmo de verdade. aí nós sempre tivemos, a administração da fazenda sempre foi minha, totalmente. A parte todinha de campo, de você fazer as paradas de rodeio, eu ficava na fazenda durante temporadas muito grandes. Meu marido é paulistano, morador de São Paulo, embora apaixonado pelo Pantanal. Ele é advogado, ele tinha o próprio escritório dele, toda a vida ele trabalhou nisso. Então eu ia sozinha para a fazenda. E o fato de ir sozinha me obrigava a tomar a frente tanto dos peões quanto do trabalho da fazenda. Então eu tenho organizado isso, eu tenho uma espécie de um manual de movimento da fazenda. Eu sempre levantei, eu acho que alguém jogou uma praga em mim quando eu nasci, eu durmo muito pouco. Eu não sou uma pessoa que madruga sempre, em qualquer circunstância, eu madrugo aqui, eu madrugo em São Paulo, eu madrugo no Pantanal mais ainda. Meu horário de tomar o meu primeiro cafezinho era 4h, 4h30 da manhã. Ó, isso é um privilégio, viu? É uma delícia isso, é um privilégio. Com certeza, com certeza. E aí eu tinha um pouco aquela atendimento dos empregados que vinham no meu escritório falar a respeito de alguma coisa e combinar o serviço do dia. Combinar o serviço do dia era sempre uma coisa que você tinha que reunir. No Pantanal, a gente sai sempre a cavalo. Então, a rotina era o seguinte: você vai para uma invernada, as invernadas são imensas, com todos os peões, 5 homens, 6 homens, o que você tiver disponível na fazenda. Você reúne o gado para você colocar o sal num determinado lugar, o que a gente chama de rodeio. Então, você coloca sal, o gado se reúne todo ali, você trata do gado, isso é, ver se tem algum gado machucado, se tem alguma coisa que está errada ali ou alguma coisa assim. Nessa função, a gente passa quase que o dia inteiro.
Porque até você chegar, sair às 5h30, 6 horas da manhã da sede da fazenda, e você chegar numa invernada que se chama Belém, que é Campo Alto, você são 1h40 de caminhada a cavalo. Aí você chega lá, os peões todos se dividem, eu inclusive, porque eu era contada como peão, os peões se dividem, tanto 2 vão para cá, geralmente de 2 em 2. 2 vão para cá e 2 vão para o outro lado. E nisso você vai juntando todo o gado sabe aonde ele tem que vir, por causa do cheiro do sal. O tropeiro geralmente vai na frente e coloca o sal no coxo. E o gado começa a sentir e começa a se aproximar daquele lugar. E aí você passa praticamente o dia inteiro cuidando do gado nesse lugar. Em outras oportunidades, quando você tem a época de vacinação, você tem que trazer esse gado para a sede, para o curral. Então, para você vacinar, para você contar, para você classificar, para você ver tudo que tem. Tudo isso, Carlão, era eu que fazia. Eu não tinha nunca tive nenhum capataz que me ajudasse realmente nesse serviço. Eu praticamente capatazeava a fazenda nesse aspecto, porque eu sou meio exigente com as coisas. Então, meu marido costuma dizer que eu tomava conta da fazenda como mulher toma conta de casa. Passa o dedo e vê se tem alguma poeira ali em algum lugar. Então, é mais ou menos. Tereza, deixa eu te falar, quando você comprou a fazenda em 2016, eu acho que é meio impossível. Você não exigiu. Eu estou vendo agora que ela está aqui em São Paulo. Então você não exigiu comprar a fazenda, mas ela tinha que vir junto com a fazenda? Como é que é isso? Foi, eu te contei isso, mas foi verdade mesmo. Conta aí, Belkis, como é que foi? Você estava fazendo linguiça? Quando eu não tinha nada para fazer, eu inventava de fazer uma linguiça, e são 3 dias de trabalho ferrado, não é pouca coisa, não. As mulheres todas da fazenda, as empregadas, mulheres de peões, fugiam de mim nessa ocasião. Porque, como eu disse, eu sou meio enjoada com as coisas. E esse dia, a Tereza tinha dito, eu vou passar aí na fazendinha. Eu falei, tudo bem. E eu estava acabando de fazer linguiça. E estava pendurando no tendal, que é um açougue, que tem umas varas, eu estava pendurando a linguiça para ela escorrer um pouco, sair um pouco daquela água toda. Porque é tudo, no fundo, é tudo muito primitivo. As tripas eram tiradas lá mesmo na fazenda, os furinhos das tripas eram todos feitos com espinho de laranja. Tem uma série de coisas, mas eu não vou falar de receita de linguiça, de jeito nenhum. E a Tereza chegou e eu estava acabando de pendurar 3 varas de linguiça no açougue. E ela virou para mim e disse assim, mas eu quero aprender a fazer isso, você tem que voltar para cá. Eu falei, Tereza, eu vou ter que morar aqui, porque quando eu vou fazer linguiça, mato uma vaca, mato um porco, e são 3 dias de trabalho insano para a gente conseguir fazer o que quer. Então, a Tereza falou, não, você tem que vir junto. Eu falei, vamos pensar nesse caso. Não, mas aí que eu falei para ela, eu falei, não, Belkis, eu comprei a fazenda de porteira fechada e você vem junto. Viu? E você conseguiu segurar ela dentro da fazenda lá quanto tempo, viu, Tereza? Não, eu, quando vendi a fazenda, na verdade, a Tereza o Roberto tinha intenção de receber a fazenda em outubro. Mas eu vetei essa possibilidade porque em outubro é a época ainda de parição das vacas. Uhum. E eu tinha que passar essas vacas no mangueiro para pôr a marca da Tereza, as vacas, os touros, os bois, os bezerros, e não era pouca coisa. E bezerro muito pequeno você não passa no mangueiro de jeito nenhum. Uhum. Você simplesmente deixa eles acabarem de se criar. Com 2 meses, 2 meses e meio, o Nelore já aguenta andar as distâncias que a gente caminha para vir para o mangueiro. Então eu disse para a Tereza, falei, Tereza, só consigo te entregar isso em janeiro, que é quando eu subo o gado do brejo. E ela falou, tudo bem. Então a janeiro, você vai contar, classificar e me passar toda a classificação desse gado. Porque, na verdade, a compra da fazenda era a compra das terras. A compra do gado, do semovente, tratores, máquinas, tudo isso foi uma outra negociação e uma outra coisa à parte. Entendi. Mas, nessa ocasião, nós temos um sistema de trabalhar no Pantanal que você põe a marca
de quem comprou a fazenda, do proprietário. Você põe na anca direita e contramarca com a marca da fazendinha, que era o GB, do lado esquerdo, na anca do lado esquerdo, para você saber que aquela res já foi contada. Entendi. Porque se você pega aquela res de novo no campo, você fala, não, essa aqui já está na conta, essa vaca já foi contada. Ela está com a marca da Dona Teresa. Então não se usa mais, não se conta mais essa res. E eu entreguei em janeiro. O Belkis, deixa eu te falar, eu estou vendo você falar de gado e tal, e tudo isso já me remete a de fato, o raciocínio de que o Pantanal não é um lugar qualquer, não é uma. É toda uma lógica completamente diferente. E aí eu fico pensando aqui, você que viveu na fazenda e trabalhou 40 anos, eu imagino que você, nesse tempo todo, foi selecionando o seu gado. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas peculiaridades, dessas particularidades, no mundo que cada vez mais se fala em tecnologia, que precisamos, né, melhorar, fazer melhoramento genético. Como é que isso conversa com o Pantanal? Bem, nessa ocasião, nessa época em que eu comecei, que eu manejei o Pantanal nessa época, tudo é muito difícil, Carlão, porque nós não temos comunicação, nós não temos, eu até 8 anos atrás, mais ou menos, eu não tinha energia elétrica. Então, eu não tinha como armazenar vacinas, por exemplo. Na época de vacinação era um problema. Eu comprava o volume todo de vacina, 8.000 doses, 6.000 doses de vacina, trazia de 2 em 2.000 doses para a fazendinha e deixava o resto depositado com meu irmão na fazenda dele, que é uma fazenda mais próxima de mim, onde eu podia ir eventualmente, num fim de semana, buscar mais vacina e coisas assim. Porque eu não tinha como armazenar na fazenda. Nós tínhamos um motorzinho, que ia diesel, e um gerador, que a gente ligava às 5 horas da tarde, e às 9 horas da noite, quando acabava a novela das 9, a gente simplesmente desligava o motor e todo mundo ia dormir. Existia uma única televisão, numa salinha pequena ao lado da cozinha, onde todos os peões vinham assistir televisão naquela época. E eu me lembro dos meus netos muito pequenininhos, quando terminava a novela, saírem correndo e dizendo, ela vai apagar o motor, vamos sair daqui, vamos escopar, ela vai apagar o motor. Então, realmente foi uma época para mim muito, muito querida. E eu tenho que me lembrar disso com muita. Agora, você quer falar em termos de dificuldades? Realmente. Hoje você fala em ATF, você fala em inseminação, você fala numa série de coisas. Só que, na verdade, as fazendas têm que ser preparadas para esse tipo de coisa. Isso significa um investimento grande, investimento em poste, investimento em arame. Você vai fazer os piquetes, por exemplo, para o IATF. E isso demanda muita grana, porque você tem que transportar tudo isso de Aquidauana. E não é sempre que você consegue transportar. Nós temos, às vezes, 6 meses por ano, e a Tereza é prova disso, totalmente impossibilitados de chegar na fazenda via terra. Você tem que ir de avião. Os aviões são pequenos, monomotores, e caros, muito caros. Então, fica inviável você tocar certas e introduzir. Até então, eu não sei como agora está o Pantanal, mas até então você introduzir certas modernidades, ou certas, que eu não considero modernidades, eu acho que é tecnologia mesmo, mas você introduzir isso no Pantanal é muito, muito custoso, financeiramente e de trabalho. Tem um fazendeiro no Pantanal, que é meu irmão, que faz essas coisas, mas ele mora lá. Ele não sai de lá para nada, ele mora lá. Então, realmente, ele tem o controle de todas essas coisas com uma certa facilidade. Ele faz IATF, ele faz inseminação há muitos anos, e ele faz uma série de coisas que ele se preparou para fazer isso. Eu não tive oportunidade, não me deu chance de fazer isso, que a meu criatório era extensivo, era grande. Qual era a minha forma de melhoria de rebanho? Compra de touro. Cada vez que eu tinha que comprar touro, eu procurava touros melhoradores. Sempre, sempre.
Sempre procurei touros melhoradores em todas as ocasiões. Porque esse touro no Pantanal também tem uma característica, ele não traz retorno. Ele não vira, nem sempre ele vira um touruno para ser engordado e vendido. Porque ele some no Pantanal. Ele fica selvagem, ele some no Pantanal. Então você tem, eu comprava 40 touros, eu podia ter certeza de recolher 36. Os outros eu não conseguia recolher nunca, porque eles ficavam completamente selvagens pelas extensões todas que eles tinham que caminhar. Então eu inventei uma forma, que era a forma mais primitiva de você fazer isso, que é a estação de monta. A estação de monta, eu tentava reunir todos esses touros, punha em alguma invernada, o que era dificílimo, porque eles arrebentavam as cercas, não podia ter um celindeiro com as outras invernadas onde tinha vacas. Enfim, tem lá suas complicações de manejo. Mas eu comprava, quando eu ia comprar touro, era um investimento. Eu não comprava 6 touros, 8 touros, eu comprava 40 touros. E é muita coisa, é um investimento muito grande. E o Pantanal, na verdade, o Pantanal criatório extensivo foi se descapitalizando ao longo desses anos. Pelas dificuldades, pelo valor, que não existe valor agregado para o gado do Pantanal. Todo mundo considera o gado do Pantanal um gado de segunda, o que não é verdade mais, não é verdade, mas ainda é considerado assim. E o gado do Pantanal, as pessoas pagam menos pelo gado do Pantanal. Então, o Pantanal, ao longo de todos esses anos, foi se descapitalizando financeiramente e de gado. Tanto que um dos problemas que existe, que todo mundo conhece, que são esses incêndios, eram muito pouco, havia, todos os anos há pegar fogo no Pantanal, mas era muito amenizado pelo pastoreio do gado. O gado já tinha tostado muito essas invernadas, esses pastos, abriam trilheiros no meio onde você poderia conter o fogo, usava aqueles trilheiros de gado para você conter o fogo. E isso tudo, no manejo do gado do Pantanal, você não tem, por exemplo, como você tirar qualquer produção do Pantanal. Por que não se produz leite? Por que não se produz grãos? Por que não se... Primeiro, que a terra não se presta. Segundo, que as enchentes vêm e carregam tudo. Terceiro, que você tem que estar de sociedade com todos os bichos do Pantanal, cervo, arara, capivara, enfim, tudo que você quiser, eles derriçam as nossas plantações. E porque também, nessa época de Pantanal, de tudo isso, você não tem como você retirar qualquer tipo de produto de lá, que não seja autotransportável. Qual é o produto autotransportável? É o gado, é o bezerro, é o gado, porque eles andam. Da fazendinha, para você embarcar uma res, você precisa de 3 dias de comitiva para você chegar no porto mais próximo, que é um porto próximo que chama-se Japorá, que é um lugar, um mangueiro próximo, onde você consegue começar a embarcar o gado nos mangueiros, nos caminhões. Ou você tem 4, 5 dias também até o retirinho, que é onde os caminhões chegam para você embarcar o gado também. Então, é um contexto totalmente diferente do que você encontra em todas as fazendas, ou melhor, na grande maioria das fazendas hoje em dia, em todas as regiões. É muito difícil. O Pantanal é uma região especial. Tereza, é uma região especial. E aí, como é que você está cuidando dessa fazenda? Você me fala um pouquinho como é que ela está hoje. Não, só para complementar o que a Belkis contou, eu acho, quer dizer, o Pantanal durante 200 anos foi ocupado, né, pelos pantaneiros que preservaram e tiraram o sustento. Quer dizer, o homem é um exemplo muito único e feliz de uma parceria entre homem e natureza, porque a natureza foi preservada, né, e, ao mesmo tempo, o homem, através da pecuária, conseguiu tirar o seu sustento.
havia um equilíbrio muito bom para os dois lados, vamos dizer assim. E a partir da década de 70, com a abertura do cerrado, né, e o desenvolvimento da pecuária todo, que se tornou muito mais competitivo, né, com todas essas técnicas de melhoria do gado, né, de usufruto, de tudo, essas técnicas não são aplicáveis, como a Belkis bem contou. Então, aí começou um desequilíbrio muito grande, né? Eu acho que o Pantanal, nesse momento, ele está numa encruzilhada. E nós não sabemos ainda, eu espero que as coisas se reequilibrem de uma outra forma, né? E que ele seja preservado e também que os fazendeiros consigam tirar o seu sustento, né? Através da pecuária. E isso só vai vir através de pagamento de serviços ambientais, de um pagamento a mais por esse gado que é criado no Pantanal, precisa ter né, o fazendeiro precisa ganhar um a mais para isso ser viável, para essa pecuária ser viável. Eu diria que assim, criar uma denominação de origem e agregar Exatamente. valor por conta dessa denominação de origem, né? Exatamente, com toda a importância que tem hoje o serviço ambiental, né, que o Pantanal presta para o Brasil e para o mundo. Vocês estão pensando nisso? Quer dizer, você estava me falando aí vocês têm uma parceria de gestão lá da Fazenda com o Roberto Janck. Vocês estão trabalhando nesse assunto para fazer isso se tornar uma realidade? Sim, nós estamos. Eu estou através de um grupo de pessoas que estão pesquisando, né, a respeito do Pantanal, das alternativas. Eu faço parte de um grupo que está tentando encontrar alternativas que tornem o Pantanal de novo, que retorne esse equilíbrio entre preservação e, vamos dizer assim, ganho econômico, né? Uhum. Para que as pessoas, né, os proprietários rurais, lá, os pantaneiros, possam, ao mesmo tempo que preservar, sustentar suas famílias, né? Pois é, o Belkis, a gente está caminhando aqui por. Eu nem falo mais para o final, porque eu acho que vou ter que fazer uns 3 programas para caber isso tudo aqui que nós estamos falando, né? Mas... Não, pode parar. Vou fazer tá bom demais. Não, mas é esse que nós estamos falando mesmo, que eu estou falando que vai dar 3, não vai dar 1, não, vai dar 3. Escuta, o Belkis, deixa eu te falar, você me falava aí outro dia, a gente conversando, sobre... Queria saber se existe no Pantanal, ou até que você viveu lá, e talvez a Tereza possa falar também sobre isso, uma fase mais romântica do Pantanal. Eu queria saber o seguinte, com a chegada de energia elétrica ou televisão, como é que isso impactou na cultura pantaneira? Eu acho que foi uma grande perda o advento da televisão nos lugares de Pantanal, em regiões. Eu estava te falando, eu tinha uma salinha pequena que tinha uma televisão, onde todos os peões e mulheres dos peões vinham assistir televisão a partir das 6 horas da tarde até as 9 horas, que era a hora em Mato Grosso, com a diferença de horário. 9 horas da noite, acabava a televisão, acabava a novela, que todo mundo via a novela, acabava a novela e se apagava o motor e etc, etc. Nesse meio tempo, essas pessoas tinham uma interação entre elas, tinha uma conversa, tinha um bate-papo, tinha um comentário, tinha uma brincadeira entre elas, aconteciam os causos, comentava-se o que tinha acontecido durante o dia no campo, laçou, não laçou, enrolou no laço e todo mundo tirava sarro um do outro. Existia uma interação muito boa. Com o advento da energia na fazenda, graças a meu irmão, porque eu pedi para ele, pelo amor de Deus, que ele me mandasse uma linha para a fazenda, ele concordou em fazer isso para mim e eu instalei a luz lá na fazenda, na casa dos peões, na minha casa, enfim, em todos os lugares. E com o advento da energia, acompanhou a televisão, acompanhou
a geladeira, acompanhou o freezer e acompanhou o isolamento dessas pessoas na fazenda. Eles não tinham mais esse momento de comunhão que existia nessa época. Também tinha uma outra característica. Antigamente, desde a fazenda do meu pai, todo peão acha que para ser homem tem que fumar e beber. Você sabe disso, não é novidade. E eles gostam de beber. Então, o que o capataz do meu pai, durante muitos anos, instituiu, e eu levei esse hábito para a fazendinha também. Existia um negócio que se chamava mata-bicho. O que era o mata-bicho? Ele levava alguns engradados de pinga para a fazenda e, no final do dia, chamava todos os empregados que tomavam um cálicezinho de pinga para matar o bicho. Era aquela coisa, mata o bicho. E nessa hora todo mundo se reunia de novo. Isso também acabou. Acabou por quê? Porque as pessoas começaram a passar da medida. Então, o peão hoje começa a beber, não quer parar. Ele quer beber cada vez mais. Isso é uma praga dentro de uma fazenda. Dá problema, o pessoal briga, já puxa a faca um para o outro, todos usam faca na cintura, então puxa a faca um para o outro. Francamente, eu cansei de apartar esse tipo de briga, porque eles me respeitavam muito, graças a Deus. Imagine se não respeitasse. Já cansei de tirar a faca, cansava de tirar a faca da mão de peão, conversando com ele, me dá aqui, não é isso, não... Sabe? É uma coisa completamente... E o advento da televisão, a vinda da televisão, acabou com essa possibilidade dessa interação das pessoas. Eu acho uma pena. É uma pena mesmo. Vem cá, falando em interação aqui, a gente precisa de alguma forma, eu estou tentando de alguma forma encerrar essa conversa aqui, mas não é fácil não, viu? Não é, olha que eu tenho um traquejo nisso, mas está difícil de encerrar essa conversa aqui, porque ela é... Você quer eu encerro para você? Eu consigo encerrar. Ela é boa demais, ela é boa demais. Eu queria saber o seguinte, vamos falar um pouquinho dessa história do Pantanal, de associação, de gente. Parece ter uma associação lá que chama Sodepan. O que ela faz? Explica esse negócio aí. Na década de 80, mais ou menos, 83, nós tivemos uma invasão de caçadores de jacaré, clandestinos. Meu marido foi fiador de 1.200 couros apreendidos na beira do Rio Negro, lá na fazenda, que foi levado, é uma coisa muito triste de se falar, mas que foi transportado para Corumbá, para o porto de Corumbá, e lá esse couro foi leiloado. Quem comprou? Os caçadores de jacaré. Então, isso não dá para conversar a respeito desse negócio, que é um negócio triste. Mas eles vinham, na verdade, esse grupo, ou vários grupos de caçadores, vinham de Corumbá, caçando. Eles entravam com pequenas canoas, entravam nos curichos da fazenda. Curichos são pequenos braços de rio que você tem na fazenda. Entravam pelos curichos e caçavam de noite. A forma deles caçarem para não fazer barulho, pegavam um sabão e calçavam o cano da espingarda com sabão toda vez que eles atiravam. E aquele tiro saía muito apagado. Saía o tiro, matava os caçadores de jacaré, matava. E a gente se viu envolvido nessa história. Eu descobri que tinha um acampamento na minha fazenda, montei a cavalo, saí, fui para a fazenda do meu irmão, eu não tinha comunicação. Você já ouviu falar em RT, o rádio RT? Nós tínhamos, a única comunicação que nós tínhamos naquele Pantanal era o RT, que tinha um horário para falar, que era às 6 horas da tarde, e todo mundo te ouvia. Então, mas meu irmão tinha uma linha direta com o escritório. Então eu fui para a fazenda dele para dizer, Lineu, nós estamos com um caçador de jacaré. Não é possível. Indiquei qual era o local que eu tinha achado. Falei, eles vão subir, eles vão entrar na sua fazenda. Não vão. Enfim, acabamos descobrindo que isso era uma coisa institucionalizada naquela região. Ou melhor, na região desde lá de cima, de Corumbá, desde a parte da Inhacolândia mais próxima de Corumbá, isso vinha descendo até a nossa região.
E a gente chamava a Polícia Florestal, que era o que nós tínhamos naquela época. Mas a Polícia Florestal não tinha recurso, não tinha dinheiro para pagar um avião, não tinha dinheiro para pagar a gasolina dos carros que pudesse transportar eles para as fazendas, nem nada. Então, um primo meu, filho do tio Luiz, que era o irmão mais velho do papai, Cândido Rondon, ele propôs que a gente criasse uma associação de fazendeiros do Pantanal e que cada um contribuísse com alguma coisa para que a gente, quando precisasse do atendimento dessa polícia florestal, a gente pudesse custear as despesas deles vindo ou não para lá, para a fazenda. Essa associação ganhou o nome de SODEPAN, que era a Sociedade Protetora do Pantanal, de Mato Grosso, enfim. Depois, com o tempo, a SODEPAN, nós conseguimos diminuir grandemente essa entrada desses caçadores, essa caça no Pantanal, e, claro, a sociedade acabou se deturpando um pouco, virou alguma coisa política e que não interessava mais para os pantaneiros. Os pantaneiros não são políticos, de jeito nenhum. Eles não gostam de política, eles não são politicamente corretos, eles não são uma porção de coisas que todo mundo considera importante. Desculpe, mas é verdade. Eu tenho que falar o que é, entendeu? Então, acabou que desvirtuou a SODEPAN. Não era mais aquilo. E a gente, os velhos pantaneiros, acabamos abandonando a SODEPAN. Nós não ficamos mais junto com eles, não participamos. Eu ainda participei durante um tempo de reuniões, de chamadas e etc., mas depois parei também de ir para lá. É mais fácil a gente se manter em pé por conta própria do que qualquer outra coisa. É isso. Bom, mas ela cumpriu o seu objetivo aí de diminuir um pouco esse... No momento cumpriu. No momento cumpriu, com certeza. No momento cumpriu. E a gente Belkis, deixa eu te falar uma coisa. Você tem saudade? Você que está aí, ela está na Ilha Bela agora. Eu queria saber o seguinte: você não tem saudade do Pantanal? Não? Todo dia você não acorda com aquela vontade de ir lá para o Pantanal? Olha, eu vou te contar. Eu tenho aqui 3 casais de sabiá laranjeira que me acordam às 5h30 da manhã, cantando aqui em volta de casa, na ilha, claro. Mas eu tenho muita saudade, mas eu tenho mais saudade daquele Pantanal que existia na minha época. Nós tínhamos uma unidade e uma união muito grande da região, porque eram fazendas todas de primos, de sobrinhos, de tios, de pessoas próximas. Se eu for citar o nome das fazendas que tinham ao redor de Tupanciretã, e isso era uma coisa muito gostosa, porque a gente combinava, por exemplo, vamos nos encontrar na beira do Rio Negro, na fazenda Rio Negro, na beira do Rio Negro, para passar o dia lá. Cada um leva uma coisa, vamos pescar, vamos passar o dia dando risada, conversando. Isso acabou. Acabou. Porque as fazendas foram vendidas, porque as fazendas foram entregues, porque as fazendas foram distribuídas, essa coisa romântica, lúdica do Pantanal, acabou. Acabou esse aspecto. E isso eu senti muita falta. E foi uma das coisas, porque para mim, eu tinha, os fins de semana, eu falava para meu irmão, tem um acampamento na beira do rio, que é um rancho, que a gente costumava frequentar para pescar, para passar o dia, para qualquer coisa assim. E quase todo fim de semana eu pedia para ele, vamos para lá? Ele, vamos. E aí passava, era gostoso você estar junto, você pescar, você contar, levávamos empregados que passavam com a gente. Isso acabou. Isso acabou. Acabou. O respeito que eles tinham pelos patrões, a convivência que eles tinham pelos patrões, isso também acabou. Hoje em dia é tudo à base do quanto que a senhora paga. A senhora tem energia porque eu quero levar a geladeira. Aonde que tem? Não tem. O meu freezer tem que ir. Então, ficou uma coisa muito comercial. E é um pouco... traz um pouco de desilusão quando a gente pensa que isso acabou. Mas é assim que funciona. O mundo é assim. E nós estamos correndo para isso. Quem vai ter que lidar com isso daqui para frente é a Tereza, não sou eu. Pois é. Ô, Tereza, e eu ia justamente perguntar isso para a Tereza. Quer dizer, ô, Tereza, diante desse depoimento aí tão impactante aí da Belkis, aonde é que você encontra inspiração e força para seguir? Olha,
Bom, primeiro eu queria te agradecer muito o convite e tal, e agora acho que você entende por que eu falei para você, olha, a conversa tem que ser com a Belkis, porque eu me apaixonei pela fazenda dela, mas me apaixonei pela Belkis também. Não, mas Né? é muito fácil, quero dizer para você que é muito fácil apaixonar por vocês duas, pela Belkis, pela Tereza. Aqui vocês são ótimas, entendeu? E eu fico muito feliz e vamos dizer assim, lisonjeado de ter vocês duas aqui, porque eu me lembro bem, a Belkis é até testemunha disso, né, Belkis? Que a Tereza disse que não ia dar entrevista de jeito nenhum, né? Acontece que eu implorei de joelhos para ela. Eu falei, você tem que me dar respaldo, senão eu vou conseguir fazer o que precisa. Olha, mas vocês foram muito bem, viu? Toda essa história que a Belkis contou, né? Um pouco eu vi, um pouco eu li. Eu gosto muito de história, gosto muito de ler. Então eu li muito, né? E ouvi muito as histórias tão interessantes que a Belkis contou, que o marido dela contou também, que outras pessoas contaram. Então eu acho que a Belkis fez um belo retrato do que foi o Pantanal, do que hoje ele é, né? E eu espero contribuir para que ele se torne alguma coisa. Acho que ainda não, acho que estamos no meio do caminho ainda, né? Está uma situação um pouco indefinida, né? Mas que reencontre um novo equilíbrio, que vai ser de uma outra forma, porque o mundo caminha, né? O mundo anda, e eu acho que a Belkis é uma mulher assim extremamente corajosa e objetiva, sabe, e prática, que tem a capacidade de viver intensamente o que foi, né, o que foram esses anos, mas é capaz de reconhecer as mudanças e agir com objetividade, né, diante das mudanças que o mundo traz. Então eu espero contribuir para esse novo caminho, né? Para esse novo Pantanal, como é que vai ser esse novo equilíbrio que eu espero que seja encontrado entre a preservação e a produção. Porque esse equilíbrio existiu, mas ele foi rompido, né? Por uma série de razões que a Belkis explicou aqui. Mas eu acho que você também colocou muito bem a necessidade, né, eu acho que assim, existem coisas que talvez hoje ainda sejam alguma coisa ainda meio etérea, tal, que é a questão desse pagamento por serviços ambientais. Mas, assim, na minha visão, e conversando com as pessoas aí que estão nesse segmento, me parece que é uma questão de tempo só para que isso efetivamente aconteça, né? Porque não tem como ser diferente, né? Existe um custo de preservar e esse custo de preservar precisa ser remunerado. Remunerado, não é verdade? Só que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E essas, como a Belkis explicou, quer dizer, as famílias foram se dividindo, as fazendas foram ficando muito pequenas, né? Você já não consegue viver daquela fazenda, então passaram para outros, né? E esses que se chamam de novos entrantes são pessoas de fora, né, que vêm para o Pantanal, elas vêm com dinheiro, né, e com uma mentalidade que não se adequa à preservação do Pantanal. Então, hoje você vê desmatamento de cordilheira, que é uma coisa que, né, é recente isso. Durante 200 anos, os pantaneiros viveram lá e não desmataram cordilheira, né, Belkis? Não. Sempre foi mantido, sempre houve o respeito. Primeiro que havia aquela dificuldade enorme de fazer isso. A primeira vez que eu abri uma picada para o brejo, para descer para uma mão, eu abri com ex-presidiários que eu tratei aqui da UANA. Era uma turma, meu irmão falou, mas você vai lidar com essa gente? Eu falei, eu vou lidar com essa gente, pois eles moram no mato, preciso abrir isso aqui. E a abertura era feita a machado. Não existia correntão, não existia tratores, não existia nada disso. Era feita a machado, foice e machado. É isso aí. Mas, enfim.
Ô, Tereza, e vem cá, no vídeo que você me mandou um vídeo onde estava essa chegada da chuva, eu vi lá a alegria, eu acho que é até uma outra fazenda sua lá, né? Mas é, na assinatura do vídeo tem lá várias entidades, né? É. Que entidades são essas de preservação? Você faz parte dessas associações? Se você puder, fala um pouquinho sobre isso para a gente tentar encerrar. Não, são várias entidades que trabalham, tem o IHP, a Rede do Amolar, o On Safari, qual mais tem lá? Tem o próprio Documenta Pantanal, que é uma outra iniciativa, Instituto Arara Azul, são várias entidades que trabalham de maneiras diferentes, de formas diferentes, pela preservação do Pantanal. E eu estou envolvida com todas elas, sim. E você entende sempre preservar no sentido também de manter o sustento das famílias que moram por lá. Sim, né? Sim, porque o Pantanal, ele é todo área privada, são fazendas de produtores, né? Então, como é que você vai preservar uma área tão grande sem gerar nenhum sustento, quer dizer, sem gerar receita mesmo, né? Sem atividade e sem receita econômica, exatamente. Como é que você vai preservar? E, como a Belkis falou, o boi faz parte da paisagem, né? O boi é importante no Pantanal para controle de incêndio. Isso é fato, isso é fato. E né, é um ator importante no controle dessa massa, dessa biomassa, que a própria dinâmica, né, do pulso de inundação e seca vai gerando. E aquilo é um material inflamável, altamente inflamável. Belkis. Então, eu imagino, o que eu vislumbro é uma pecuária que tenha um selo, né, de preservação, uma pecuária que renda mais em função da baixa de produtividade dela, ela consiga esse a mais, né, no pagamento, e também serviços ambientais, né, carbono, crédito de biodiversidade, o próprio ecoturismo, né? Eu acho que esses são os caminhos para restabelecer o equilíbrio entre produção e preservação naquela região. Porque se não houver a preservação, vai ser um grande desastre, até para a produção, né? E na verdade, uma coisa está intimamente ligada com a outra. As duas coisas ali estão tão bem casadas, né? Houve esse rompimento, mas a gente precisa recosturar esse novo Pantanal, né? Que é tão importante aí para o nosso país, para o nosso planeta. Belkis, quando foi a última vez que você esteve no Pantanal? Eu estive esse ano porque a entidade On Safari comprou a fazenda da minha irmã também, que é vizinha minha. E ficou muito interessante porque eu tinha uma RPPN de 9.600 hectares a fazendinha. E a Beatriz tem uma RPPN de 6.000 e poucos hectares, qualquer coisa. Essas duas áreas reunidas dá uma área importante de preservação, de RPPN, de preservação. E a Beatriz, quando vendeu a fazenda agora, faz o quê? 3 meses, 4 meses, ela estava muito sozinha na fazenda e muito triste, da mesma maneira que eu fiquei, porque aquilo tem uma representação muito forte na vida da gente. E a filha dela me falou, mamãe está muito triste. Eu falei, então eu vou para ficar com ela uns 10 dias. Aí eu fui para a Fazenda Santa Sofia e fiquei com ela uns 10 dias lá na fazenda. Foi muito bom. Fazia muito tempo que eu não estava com ela, matei a saudade do Pantanal, ouvi o urro do macharrão rondando a casa até as 11 horas da noite, depois um bando de umas 120 queixadas, mais ou menos, que passaram no pátio da fazenda. Isso tudo é uma coisa que ainda me traz uma gratificação muito grande. Que maravilha, viu? Carlão, essa fazenda Santa Sofia,
que era da irmã da Belkis, ela foi vendida por um grupo de pessoas do qual eu faço parte, que ajudou a organizar isso, e a gente é uma fazenda muito bonita, né? Muito preservada, que a família Rondon cuidou, né? Sempre, e que a gente quer continuar esse trabalho nesses novos tempos, né? Porque nós queremos fazer ali um polo de boas práticas para construir uma governança com os vizinhos, né? Para proteção, para segurança, para combate a incêndio, para educação. Enfim, nós vamos manter o arrendamento do gado, vamos fazer crédito de carbono, enfim. A gente ali está buscando um caminho, vamos dizer assim, concretizar esse caminho, né, que traga novas receitas para os pantaneiros. Quer dizer, mostrar que é possível. É possível. E vou contar, sendo possível na Santa Sofia, Carlão, que é uma fazenda realmente muito difícil, de mais difícil acesso do que a fazendinha e tudo, Tereza é uma visionária, você sabe disso, não é novidade, né? Mas eu acho que essa visão que ela tem de colocar as coisas da maneira que ela coloca e a vontade que ela tem, a energia que ela emprega nisso, fundamental para que isso aconteça no Pantanal. E eu só tenho que agradecer a oportunidade de falar do Pantanal para você, para a Tereza agradecer também o fato dela ter entrado na família Rondon da maneira que ela entrou. E é verdade. É verdade, ela entrou na família Rondon, ela conseguiu conquistar as pessoas. A Tereza tem uma coisa muito boa nela, é uma pessoa que a gente olha e fala, é uma pessoa boa. E isso é fundamental, para mim particularmente. Então, eu acho que vai dar certo, Tereza. Força. Tomara, meu Cris, tomara. Vai dar certo, pode crescer. E olha quem pulou a janela aqui. Sua bênção vai dar certo. E olha quem pulou a janela aqui. Meu Deus. E sabe como é que é o nome? Sabe como é que é o nome dele? Não. Totó. Não me diga. Pois é. Quase todos são. O Totó pulou a janela e falou, não, estão demorando demais, eu vou pular a janela. Vou pegar esse colo aqui. Vou pegar meu dono, que vai passear comigo. Ele pulou a janela e falou, escuta, eu estou querendo colo. Olha aqui a carinha dele aqui. Queridas, olha, deixa eu falar, eu não tenho nem palavras para agradecer vocês. Assim, a conversa está tão boa que está impossível de parar. Mas, assim, eu tenho a promessa de vocês que a gente vai fazer aquela comitiva lá no ano lá para junho, né? Nós vamos... Assim que a pandemia deixar, nós vamos fazer. Pois é, eu tô super ansioso para isso. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso e vai produzir um documentário lá, show de bola. Por hora, eu queria agradecer vocês duas imensamente, dizer que vocês são mulheres apaixonantes, mulheres fortes, mulheres que conseguiram fazer. Obrigada, Carlão. Maravilhosa. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no nosso programa Fala Carlão, viu? Obrigada, Carlão. Obrigada. Olha só, gente. Parabéns pelo seu programa, que é sempre tão simpático, Carlão. Pois é, obrigado. Então, gente, ó, vocês ficam aí. Esse foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Hoje com duas mulheres da prateleiraça mais alta que vocês podem pensar. A Belkis Rondon Rocha Azevedo e a Tereza Cristina Halston Bracher. Que conversa deliciosa. E o Totó, até o Totó, viu lá de fora e falou, eu preciso participar dessa conversa. Portanto, vocês já sabem, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, olha agora, se inscreve, aperta o sininho para você receber as nossas notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário e, principalmente, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Um forte abraço a todos vocês. Eu vejo todo mundo no nosso próximo programa.